Amém. Amém. Louvado seja Deus por mais um dia e a oportunidade de juntos estarmos aqui para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta, aqui a carta de Tiago, capítulo 2. Nós iremos ver hoje do versos 1 ao versos 13. Tiago, capítulo 2, versos 1 ao 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, e nos dedos e trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e se tratares com diferença, tendo os trajes de luxo, e se disseres, tu assenta aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo da estrada de meus pés, e não fizeres distinção entre vós mesmos, e não vos torneis juízes, tomando de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Entretanto vós menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que vós foi invocado? Se vós, contudo, observardes a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e fazeis o bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometereis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedeis, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Deus e Pai, que a Tua palavra ela venha nessa noite falar aos nossos corações, nós sejamos fortalecidos por intermédio da mesma e venhamos guardar em nossos corações e assim praticá-la, Senhor, porque esse é o objetivo maior, é quando nós compartilhamos, quando nós apregoamos a palavra, é aplicar na vida do pregador e na vida de todos aqueles que ouvem, devem também ter esse mesmo intuito de aplicar a mesma em suas vidas. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tiago, ele fala aqui acerca de um provável problema que estava acontecendo nessa igreja, nessa comunidade judaica, onde havia acepção de pessoas, né? Como havia um grupo de pessoas que tinha mais condições financeiras e um grupo de pessoas mais pobres, de repente, quando era encontrado, quando vinha alguém visitar essas reuniões pelas quais esses judeus faziam, havia uma diferença de tratamento, né? Havia uma diferença de tratamento. As pessoas pegavam, muitas vezes, e diziam, olha, é um rico, é uma pessoa rica. Então, com um provável intuito ou com objetivos que não são bíblicos, abraçava aquela pessoa com mais intensidade, botava em posição de honra, talvez falasse o nome, né, daquela pessoa diante da comunidade. Olha, quem nos visita nessa noite é fulano de tal, ele faz parte de tal, ele tem tal função em determinada área, né? Chamava-se atenção para aquilo que a pessoa era. De repente, quando vinha alguém mais pobre, eles pegavam e davam pouco caso, e de repente até humilhava. Quando ele usa a expressão de botar aquela pessoa
debaixo da estrada dos seus pés, é uma posição de humilhação, é uma posição de desonra. O rico totalmente aqui honrado, uma posição de honra, e aquele pobre numa posição de desonra, a estrada dos seus pés, debaixo dos seus pés, sobre o domínio deles. É como se ele estivesse pisando em cima deles, humilhando. O pisar ali é humilhar, né? Toda a expressão, quando a gente vê, partindo do princípio do que nós vemos lá em Gênesis, é interessante se notar nisso, quando a Bíblia diz que Jesus ele vai vir, quando o próprio Deus diz que vai vir, e que Jesus vai pisar na cabeça da serpente, né? Vai pisar sobre essa cabeça. Todas as expressões que falam na Bíblia sobre estar debaixo dos pés é uma posição de humilhação, é uma posição de derrota. A Bíblia diz que todos os inimigos de Jesus estão debaixo da estrada dos seus pés, ou seja, Jesus está pisando nele, humilhando eles, né? Então essa mesma expressão é usada para mostrar a humilhação que esses irmãos, essas pessoas pobres, acontecia quando visitava essa comunidade judaica, que provavelmente se encontrava em um das comunidades lá que fazia parte do Império Romano, dos locais do Império Romano. Mas o que nos chama a atenção em primeiro lugar é que Tiago ele diz que é incompatível a gente dizer que segue ao Senhor Jesus Cristo, que é cristão, mas que ao mesmo tempo faz acepção de pessoas, faz distinção entre ricos e pobres, entre brancos e negros, seja qual for a acepção que a gente faz, a diferenciação, ele diz que é incompatível. Ele diz claramente no versos 1, dizendo o seguinte: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: meus irmãos, é impossível você dizer que crê em Jesus Cristo, o Senhor da glória, e fazer acepção de pessoas. É impossível você fazer isso, porque Jesus é o grande exemplo daquele que não fazia acepção de pessoas. Jesus ele teve um encontro com Zaqueu, um homem rico que era cobrador de impostos, né, que disse que ia almoçar na casa dele, que hoje ia ter um encontro com ele, ia estar com ele na casa dele. Mas também teve encontro com homens pobres, teve encontros com homens ricos, como Zaqueu, como Lázaro, que eram homens de grandes condições naquela época. Mas também ele teve encontros com aleijados, né, com prostitutas, e com cegos, com diversos endemoniados, pessoas que eram escórias da sociedade, com os fariseus, com os próprios fariseus, que eram pessoas de grande autoridade, mas que de certa forma eram inimigos do Senhor Jesus. Então Jesus, mesmo sendo inimigo de Jesus, Jesus não fez acepção deles, dizendo: deixa esse grupo para lá. Não, Jesus ensinou o evangelho a eles, pregou a eles, certo que muitas vezes de forma ríspida, porque eles mereciam isso, devido ao mau entendimento da lei do Senhor e do evangelho. Mas contudo ele não desprezou, ele conversou com eles, deu diretrizes a eles. Então Jesus ele foi um exemplo em relação a isso. E como nós podemos servir alguém que é Jesus, que é o exemplo daquele que não fez distinção de pessoas, que ele quebrou todos os protocolos, até mesmo dos judeus, quando ele teve aquele encontro com a mulher samaritana, que era um judeu, era inimigo dos samaritanos, e jamais um judeu, um homem judeu, conversar com a mulher samaritana. Ele quebrou tudo isso. Os discípulos viram isso e ficaram abismados. Olha, está falando com um samaritano, e não somente com um samaritano, mas com uma mulher samaritana. Então aquele que quebrou todos os protocolos e todas as regras judaicas, no bom sentido, no sentido daquelas regras inúteis, que não são bíblicas, que sentou com os publicanos, comeu com eles, como é que nós podemos dizer que servimos a Ele e vivemos totalmente ao contrário daquilo que Ele nos ensinou? Isso é incompatível. Então Tiago, que era irmão de Jesus, sabia que Jesus fazia tudo isso, e disse: olha, você que diz que serve a Jesus, por amor de Deus, não diga que serve a Ele se você faz acepção de pessoas. Não tem capacidade de você fazer isso. Se você diz que serve a Ele, você tem que mudar esse raciocínio. Você tem que, a partir desse momento agora, entender que todo mundo perante a Deus, independente de quem ele seja, é igual. Independente de quem ele seja, rico ou pobre, nós não podemos fazer distinção disso. Tem um tratamento diferente. Não podemos. E ele cita o exemplo, versos 12, agora ele cita um exemplo de um tratamento, de repente eles
de repente a gente se faz de malucos, de loucos, dizendo o seguinte: não, mas eu não trato ninguém diferente, eu trato todo mundo igual. Aí Tiago agora cita um exemplo: vocês quando recebem uma pessoa rica na sinagoga de vocês colocam lá em cima. Diz o seguinte: sente aqui no púlpito, uma posição de honra. Hoje acontece também nas igrejas muitas vezes, né? Quando um político chega, às vezes a gente quer que sente lá no púlpito. Às vezes vem um pobrezinho, né? A gente tem até vergonha de dizer: mas rapaz, esse cara, esse mendigo vai entrar na igreja. Às vezes a gente tem, eu não estou falando da nossa igreja específica, eu estou falando no sentido de nós como seres humanos. Às vezes nós temos, fazendo essa distinção, um prefeito da cidade, nós queremos que sente lá no púlpito, mas quando vem uma pessoa pobre, com a roupinha, a gente às vezes tem vergonha e diz o seguinte: não estou acreditando que essa pessoa hoje, cheia de visitantes, cheia de gente importante aqui no culto, essa pessoa vai entrar. Então nós precisamos, se por acaso, muitas vezes, mesmo que a gente não fale para ninguém, mas se o nosso coração pensar dessa forma, nós precisamos trabalhar contra o nosso próprio coração, para que nós não pensamos dessa forma, porque isso é pecado, é um pecado perante o Senhor, porque o Senhor não fez distinção dessas pessoas. E quem somos nós? Se o Senhor, sendo o soberano Deus, sendo Ele o eterno Rei de agora, não fez acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Se somos apenas míseros pecadores, seres que hoje estamos na posição que nós estamos, porque justamente o ser soberano, Criador de todas as coisas, morreu por nós, pecadores, e nos tornou hoje cidadãos celestiais, sem termos nenhuma participação nessa obra salvífica, nessa obra salvadora, redentora dele em nossas vidas. Então nós precisamos pensar nisso e termos cuidado para que nunca venhamos a fazer acepção de pessoas como esses irmãos faziam. E o local que menos era para acontecer isso, que era para receber todo o mundo, porque a igreja é o lugar de receber todo mundo, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja homem, seja mulher. É muitas vezes um lugar onde mais fica evidente a acepção de pessoas. E Tiago não está falando aqui para pessoas do mundo, pessoas distantes de Deus, mas pessoas que são cristãs, mas que fazem esse tipo de coisa. Então ele trabalha ferrenhamente contra isso, dizendo que eles faziam isso no templo, na sinagoga. E muitas vezes isso acontece ainda em nossos dias, isso é atual, acontece em nossos dias, de fazermos esse tipo de acepção, de exaltarmos o rico e humilharmos o pobre, colocando sobre a estrada dos nossos pés. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, ele fala que até fala como é que essa pessoa entra, né? Uma pessoa esbanjando riqueza, anéis de ouro. O ouro é algo caríssimo, anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, alguém aqui que é um mendigo, provavelmente aqui a figura é de um mendigo, alguém com os trajes rasgados, sujo. Se tratares com diferença que tem os trajes de luxo, e disseres: tu assenta aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo da estrada dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornei juízes, tomando de perversos pensamentos? Então, Tiago, ele fala de forma ferrenha, dizendo o seguinte: olha, você está totalmente errado nessa questão, nessa diferenciação que você faz, porque você acaba se tornando juiz, um juiz, e você acaba entendendo também, o versículo diz isso, versos 4, a primeira coisa que ele diz, fizeste distinção entre vós mesmos. Por quê? Porque lá dentro da comunidade havia também, faz distinção entre vós mesmos, dentro da comunidade havia ricos e pobres. Então, à medida do que você fazia isso, você estava discriminando de certa forma a sua própria família da fé, os seus próprios irmãos na fé, querendo dizer que eles eram menos importantes que você. E de alguma forma, sempre a gente vai encontrar pessoas superiores a nós, em algum aspecto, seja na riqueza, seja na intelectualidade, seja em que for. E quando nós tratamos as pessoas nesse sentido, quem é intelectual vem para cá, posição de honra, quem não é vai para ali. De uma certa forma, nós em algum momento também seremos prejudicados nisso. Nós estamos julgando a nós mesmos, porque existem pessoas superiores a nós.
E o segundo ponto que Tiago fala é a questão de você se achar juiz, e é um juiz superior ao próprio juiz supremo, Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, Tiago começa dizendo que é impossível você ser cristão e fazer isso porque Cristo não fazia isso, agora você se torna alguém superior a Cristo. Já pensou? Alguém superior a Cristo para dizer quem é digno de honra e quem não é digno de honra. Então olha o tamanho do pecado. A gente fazer uma coisa dessa, a gente se tornar um juiz superior e mais perfeito, acharmos que somos superiores e mais perfeitos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então isso se torna algo bem drástico mesmo em nossas vidas quando nós fazemos isso, porque nós acabamos nos achando superiores ao próprio Cristo. Ele agora usa alguns juízes, e ainda diz mais, ainda diz uma terceira coisa: tomados de perversos pensamentos. Juízes tomados de perversos pensamentos. De fato, é perversos pensamentos que vêm do nosso coração, de podermos achar que existe alguém superior ao outro. Porque diante de Deus nós vemos, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, vemos que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, independente de cor, de raça, de nacionalidade e de tudo, foram todos criados à imagem e semelhança de Deus. Então um perverso pensamento realmente de um homem ímpio. O sentido que ele usa aqui é um pensamento de um homem ímpio, de um cristão tendo um pensamento de ímpio, de poder agir de uma forma, de acabar agindo de uma forma tão perversa assim. Agora ele usa alguns argumentos interessantes. Olha só o que é que ele diz, verso 5: ouvi, meus amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele mesmo prometeu aos que o amam? O primeiro argumento que ele usa é o seguinte: meus irmãos, olha só, vocês sempre optam e sempre beneficiam o rico, mas vocês esquecem que Deus ele age de uma forma diferente. Deus escolheu a escória da sociedade, aqueles que as pessoas não dão valor, os pobres. Não é que o rico não vai para o reino dos céus, porque tem rico que vai sim para o reino dos céus. Lázaro provavelmente era um homem rico, pelo que a gente vê da história e tudo mais. Jesus se hospedava lá, e tudo indica que era um homem rico, e ele foi para o reino dos céus. Mas contudo, Jesus está dizendo aqui que de uma forma bem interessante, que Deus ele sempre escolheu as pessoas que Deus sempre escolhe, aquelas pessoas que a sociedade não dá nada por elas. A sociedade olha e diz o seguinte: olha, esse daí não vai para lugar nenhum, e Deus usa essa pessoa e se torna um grande instrumento na mão de Deus. Por exemplo, talvez eu e você nunca escolheria Pedro, um conselho de uma igreja, né? Provavelmente nunca escolheria Pedro para ser um pastor da igreja. De repente, se tivesse um conselho aqui na igreja e dissesse o seguinte: tá aqui, olha, tem um pescador ali e quer ser pastor da sua igreja. Não, um pescador, pastor da minha igreja, de maneira nenhuma. E quem foi Pedro? Um grande pregador do evangelho, mesmo com as suas deficiências, com as suas dificuldades, com a sua ignorância, mas se tornou um grande pregador do evangelho. Então Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, né? E nos torna ricos na fé. Nós não podemos não ter riqueza, não podemos nem ter uma conta recheada, uma conta bancária recheada, mas contudo nós somos herdeiros do reino dos céus. Nós somos herdeiros de um lugar onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam. Os tesouros dessa terra passam, são passageiros, mas aquilo que Deus tem preparado para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, eles são eternos. Então nós somos ricos, podemos até financeiramente e economicamente sermos considerados como pessoas pobres, mas contudo diante de Deus nós somos ricos, e Deus nos escolheu, e Tiago ele chama a atenção para isso. Olha, Deus escolheu homens pobres, homens que vocês talvez desprezassem. O sentido de Tiago é dizer o seguinte: aquelas pessoas que Deus escolheu, provavelmente vocês iriam desprezar, iriam botar a estrada dos seus pés, mas Deus os escolheu. Então quem é vocês? Quem são vocês para renegar essas pessoas? Aquela pessoa que você humilha, de repente irá alcançar a vida eterna, irá ser um cidadão celestial. E o rico, esse rico aí,
Pode ser que nem venha a comunidade de vocês, participe aí dos cultos, mas de repente tem outros interesses, nenhum interesse espiritual, nenhum interesse de buscar a palavra de Deus. Então é isso que ele chama a atenção. Então o segundo argumento que ele usa, está aqui no verso 6, é dizendo o seguinte: entretanto vós menosprezaste os pobres, não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam por tribunais? Ele disse o seguinte: olha, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês não, por acaso não lembram, não sabem que por qualquer coisinha, por coisa pequena, os ricos pegam e denunciam vocês e levam vocês para os tribunais? De repente você compra alguma coisa aos ricos e não tem como pagar, e ele vai e bota você na justiça, ou de repente até mesmo quer tomar as terras de vocês, porque os ricos tomavam as terras dos pobres, tomavam as coisas dos pobres, de repente quer tomar dizendo que é deles sem ser, de repente quer que vocês sejam presos injustamente. E para que essa besteira todinha com eles? Se na verdade eles querem um mal de vocês, se esses mesmo que vocês botam em posição de honra, posição de elevação, depois se tiverem qualquer problema com vocês, levam vocês para os tribunais. Então ele faz essa reflexão. E de fato, o pobre é mais fácil de perdoar o pobre. Não é que nós estamos dizendo que os ricos não têm ricos de bom coração, tem ricos de coração enorme, de corações muito bons. Mas contudo, diante dessa sociedade que nós vivemos, corrompida pelo pecado, é mais fácil você errar contra um pobre e ele lhe perdoar, do que errar contra o rico e ele lhe perdoar. E muitas vezes o rico ele quer mais, e toma até mesmo diante da sua pobreza, mas se você tiver um pouquinho, ele toma de você, de repente leva você até para a justiça dizendo o seguinte: essa terra é minha. Ele usa algum argumento, alguma falha que você pode ter cometido, no sentido de repente não ter a escritura de um terreno toda organizadazinha, e diz que o terreno é dele e toma. Então, nesse sentido aí, então Tiago ele chama a atenção para isso. Não são eles que levam vocês para os tribunais. E ele usa um terceiro argumento dizendo o seguinte: e não são eles os que blasfemam do bom nome que sobre vós foi invocado? O terceiro argumento de Tiago é dizendo o seguinte: são esses mesminhos que vocês idolatram, que eles muitas vezes ao sair daqui do templo, da sinagoga, ou eles blasfemam contra Deus, diz que Deus não existe, que se Deus existisse não existia tanto mal, e que diz que vocês são fanáticos. Não são eles que blasfemam o bom nome que vocês têm invocado, o nome de Deus? Então para que essa idolatria sobre eles, se eles nem crêem no mesmo Deus que vocês crêem? Pelo contrário, eles acabam dizendo que Deus não existe, acabam dizendo coisas terríveis contra Deus, dizendo que os milagres que Deus fez não foi Deus que fez, mas foi Satanás, como os próprios fariseus diziam a respeito de Jesus, né? Então ele usa esse argumento também. Como é que vocês vão colocar numa posição de honra, no local onde é para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, aqueles que blasfemam contra o Senhor? Que sentido tem? Aquelas pessoas que muitas vezes blasfemam do Senhor, aí vem aqui com outros interesses, aí a gente vai ali para cima. A gente sabe que as pessoas defendem uma teologia, não, uma ideologia totalmente diferente da ideologia cristã, mas muitas vezes nós queremos botar em posição de honra pessoas ímpias, pessoas que não têm um pingo de temor a Deus, que às vezes blasfemam contra Deus, a gente quer botar numa posição de honra. Enquanto um pobrezinho que muitas vezes não tem uma roupinha decente para vestir, mas que teme a Deus, a gente quer humilhar. Ou às vezes não humilha, porque a humilhação, muitas vezes a gente acha que a humilhação é só no sentido da gente dizer palavras de ofensa, da gente olhar com cara feia, da gente dizer, olha, fica em pé. Não, muitas vezes é não recepcionar, muitas vezes é dar pouco caso, não escutar o que o irmão quer, o que aquela pessoa quer dizer. Tudo isso faz parte de um contexto de a gente desprezar e humilhar as pessoas que têm poucas condições financeiras. Então está nesse contexto também. Tiago continua dizendo no verso de número 8: se vós contudo observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo a ti mesmo e fazeis o bem. Ele agora diz o seguinte: olha,
vocês deveriam observar a lei real, a lei régia, a lei importante, a lei importante realmente que o Senhor deixou. Amarás o seu próximo a si mesmo, independente de ser rico ou pobre. Se você pegar esse versículo e aplicar na sua vida, independente da pessoa ser rica ou pobre, você amar ela como a si mesmo, você jamais vai desprezar. Você quer ser desprezado? Nós não queremos ser desprezados. Então, se a gente amar a pessoa como a nós mesmos, sempre nós iremos fazer o quê? O bem às pessoas. Sempre iremos dar o nosso máximo àquelas pessoas, independente de roupas, independente de condições financeiras, independente de cor, independente de raça, independente de sexo, nós iremos amá-las, iremos tratá-las bem, consequentemente. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo erguidos pela lei da transgressão. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Agora Tiago diz o seguinte: se todavia você, conhecendo as Sagradas Escrituras, sabendo que deve amar o próximo, independente dele ser crente ou não, independente de qualquer coisa, amar ele como a ti mesmo. Se você não faz isso, fazendo acepção de pessoas, você quebra a lei, você transgride contra a lei, ou seja, você acaba pecando contra aquilo que Deus designou para não fazer. A lei de Deus mostra a perfeição de Deus, mostra o que Deus espera de nós, e quando nós fazemos o contrário, nós quebramos essa lei e consequentemente pecamos contra Deus. Aí Tiago usa um argumento, Tiago, agora no versos 10, ele usa um argumento um versículo que talvez algum irmão tenha dito o seguinte: de fato eu já errei. De repente você vai encontrar alguém que diz o seguinte: eu já fiz acepção de pessoas, mas eu sou um homem bom, uma mulher boa, que não mato, que não roubo, que não me prostituo, que não faço isso, não faço aquilo. Você encontra isso na rua inteira. Quando você vai falar com as pessoas, a pessoa diz: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Foi só uma vez que eu desprezei a pessoa, mas Deus perdoa. Deus não se preocupa com isso. Aí Tiago ele é bem verdadeiro quando ele diz o seguinte: por qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em só um ponto, é culpado de todos. Isso não adianta. Você pode guardar tudo, pode ser exemplar em tudo, mas se contudo você faz acepção de pessoas, você quebra a lei. Por quê? Porque a lei é resumida em duas coisas: amar o próximo como a nós mesmos, e amar a Deus de todo coração e todo entendimento. Então, se você faz acepção de pessoas, você quebra os 6 mandamentos relacionados ao próximo, Você quebra os 6 mandamentos relacionados ao próximo, ao nosso próximo. Nós quebramos esses 6 mandamentos, porque os 6 mandamentos está resumido apenas em algo: o amor para com o próximo. Se a gente amar o próximo, a gente não quebra nenhum daqueles mandamentos. Se a gente amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos matar ele? Não vamos querer a mulher dele, não vamos inventar falso testemunho contra ele. Enfim, não iremos quebrar nenhum daqueles 6 mandamentos. E não existe, apesar da gente dizer o seguinte, a gente dividir os mandamentos em 2 partes, os mandamentos relacionados a Deus, os 4 primeiros relacionados a Deus e os 6 últimos relacionados ao próximo, a lei está interligada entre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. É impossível a gente dizer que segue a Deus, que serve a Deus e ter um mau relacionamento com o próximo, porque a lei, o cumprimento da lei se torna completo quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e quando amamos o nosso próximo a nós mesmos. Nós não podemos cumprir uma parte da lei e dizer: tudo está ok na minha vida. Não. A lei, para poder ela ser realmente a perfeita justiça, para ser aceita diante de Deus, é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. E João, ele fala isso, lá em João nos fala isso, quando o próprio o João diz o seguinte: olha, lá na sua primeira epístola diz: olha, é impossível você dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Não tem como. Você vê seu irmão todo dia e a Deus você não vê, e diz o seguinte: eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Não pode, não tem como. Então nós acabamos quebrando, quando nós odiamos o nosso irmão, nós acabamos quebrando. Na verdade, não é só os 6 mandamentos relacionados ao próximo, mas todos os mandamentos, os 10 mandamentos, quando nós fazemos acepção de pessoas. Por quê?
porque além de ser uma ordenança de Deus, que a gente deve amar o nosso próximo a nós mesmos, nós também temos falha, consequentemente temos falha em amar o nosso Deus como nós devemos amar. Se a gente não consegue amar o nosso próximo como Deus exige que nós amamos, consequentemente nós também temos falha em amar esse Deus. Como diz o próprio João, se vocês veem o seu irmão todo dia e não consegue e odeia ele, imagine Deus. Você vai ter, em determinado momento da sua vida, você vai demonstrar isso, que não teme a Deus como deveria temer, não ama ou não serve a Ele como deveria servir. Ele diz, porquanto aquele que diz não adulterarás, agora ele cita com mais clareza isso, porque aquele que diz não adulterarás também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Ele diz, porque Deus ele não deu apenas um mandamento. Em outras palavras, Tiago está dizendo isso, Deus deu vários mandamentos. E ele, quando ele diz não matarás, simplesmente você não mata, mas ele também diz, quando ele diz não adulterarás, ele também diz não matarás. Se você cometer um desses pecados, já foi transgressor da lei. Se você errar uma vírgula sequer da lei, você acaba comprometendo toda a lei. Ele termina com versos 12 e 13 dizendo o seguinte: falai de toda maneira e de toda maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ele diz o seguinte: olha, nós devemos viver sem hipocrisia. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Se vocês pregam dizendo o seguinte: eu amo meu irmão, não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Não apenas pregue, mas viva isso. Porque aquele que eu falar de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade, nós só encontramos essa fala da lei falar sobre a lei da liberdade em Tiago, né? Aqui tanto no capítulo 2 como no capítulo 1. A lei da liberdade que ele fala aqui é a verdade. A lei da liberdade é a lei que nos libertou. A palavra de Deus, por completo, o conjunto de todas as regras, ou diretrizes, ou ordenanças que Deus deixou nas Sagradas Escrituras, que nos levou e nos tirou da escravidão do pecado. Então nós devemos ser dirigidos por essa lei da liberdade. Em outras palavras, nós devemos ser dirigidos pela palavra de Deus, por essa lei da liberdade. Ser julgados pela lei da liberdade, nós podemos ser julgados pela essa lei da liberdade, porque a palavra de Deus, ela tanto nos direciona, como também nos julga. Ela nos direciona a viver de uma forma, mas a partir do momento que nós deixamos de proceder com essa lei da liberdade, ela vai nos julgar. Ela vai nos mostrar que somos pecadores, que temos falhado naquilo que Deus exige que nós vivamos. A lei da liberdade, ela faz isso. As Sagradas Escrituras, ela tanto é para salvação, para justificação, como também para condenação. Porque a palavra de Deus mostra quem nós somos. Então, as nossas obras falam muito. Tiago, ele fala sobre isso. Depois ele vai falar sobre as obras. Porque as obras, muitas vezes a gente diz o seguinte: nós somos justificados pela fé. E de fato somos justificados somente pela fé. Mas contudo, as obras, elas testificam a nossa fé. Porque as obras, elas têm que ter uma ação. E que ação é? A fé tem que ter ação. E que a ação é? Obras. Por exemplo, Tiago vai citar depois isso aqui. Abraão, melhor dizendo, para poder justificar, para poder ele ser aprovado a sua fé, ele teve que fazer uma obra. Um exemplo, ele levou Isaac para sacrificar. Então ali foi fé, porque ele conduziu Isaac, mas ao mesmo tempo foi uma obra. Ele pegou Isaac, levou para fazer esse sacrifício. Então foi por meio de uma obra. Então a fé também exige obras, porque depois de a gente ser salvo, a fé exige ações. Depois de a gente alcançar a salvação, a fé exige ações. E essas ações estão relacionadas justamente a boas obras, obras que glorificam a Deus, como diz o próprio Jesus Cristo no capítulo 5 de Mateus. Para encerrar, ele diz: porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus ele ensinou isso no capítulo 5 de Mateus, que a gente, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, no Sermão do Monte. Nós devemos ser misericordiosos com as pessoas.
Nós não podemos pegar, eu já falei sobre isso, de muitas vezes a pessoa está doente, está amargurada, está triste, e muitas vezes nós, em vez de levantarmos essa pessoa, o astral dessa pessoa, trazendo palavras de ânimo, palavras de incentivo, palavras bíblicas, palavras vindo da parte de Deus, nós rebaixamos e dizemos: meu irmão, como os amigos de Jó, né? Olha, Jó, você está passando por isso porque você pecou, porque você fez isso, e não era pecado ali. Então muitas vezes a gente diz o que nós não sabemos e acabamos machucando mais ainda quem já está ferido. Nós acabamos de matar muitas vezes quem já está morrendo, né? Então nós precisamos ter misericórdia das pessoas. A misericórdia é aquilo que nós damos quando as pessoas não merecem. Muitas vezes essas pessoas são pessoas que não merecem. A gente está olhando assim, são pessoas que estão naquela situação porque fizeram coisas erradas, porque pecaram contra Deus, porque fizeram coisas até contra nós. Mas Jesus manda nós amarmos até mesmo os nossos inimigos. E Jesus amou até mesmo seus inimigos até o último momento. Vocês lembram, os irmãos lembram quando Jesus ele estava para ser, quando ele já estava morrendo lá na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Até no último momento da sua morte, ele pede ao Senhor misericórdia acerca daqueles que estavam matando ele, tirando a vida dele. Imagine nós, meus irmãos, nós estamos vivos aqui, ou seja, nunca ninguém intentou contra a nossa vida, ou se pelo menos tentou alguma coisa contra a nossa vida, Deus nos protegeu. Então, se o próprio Jesus morrendo pediu que Deus tivesse misericórdia daqueles dos malfeitores que estavam matando ele, qual o mal maior que alguém poderia fazer a nós se não fosse tirar a nossa vida? Então, se Jesus foi capaz de fazer isso, nós precisamos ter misericórdia, usar de misericórdia, porque Deus diz claramente, se a gente não usar de misericórdia, a palavra de Deus diz claramente, se a gente não usar de misericórdia, Ele não vai ser misericordioso conosco também, né? A misericórdia, Ele diz o seguinte: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando a gente é misericordioso, é porque consequentemente a gente tem amado as pessoas, consequentemente a gente tem cumprido o mandamento de Deus de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, isso mostra que nós somos verdadeiros cidadãos celestiais. Então, no juízo final, nós seremos, não por causa da misericórdia, mas por causa de que realmente o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, que a obra regeneradora desse Espírito trabalhou em nosso coração, e assim nós conseguimos cumprir aquilo que Deus ordena, revelado por meio dessa obra de misericórdia. Nós iremos assim entrar no reino dos céus. Então, Deus possa nos abençoar. A gente sabe que nós temos um coração perverso, mesmo sendo regenerados, muitas vezes ainda pensamos coisas terríveis ou fazemos coisas terríveis, mas que Deus possa ter misericórdia de nós e nos auxiliar por intermédio do seu Santo Espírito, para que nunca venhamos ser dessa forma, pessoas que façam exceção de pessoas, que botem as pessoas que têm mais condições sociais lá em cima e aqueles que têm menos lá embaixo. E Tiago ele usa alguns argumentos, mostrando que Deus escolheu primeiramente os pobres, as pessoas que eram desvalorizadas, Deus escolheu. Ele mostra também que essas pessoas, esses irmãos, não era necessário fazer isso, porque aquelas pessoas, quando tinham oportunidade, botavam eles nos tribunais, né? Lutava contra eles, e também mostrando que aquelas pessoas blasfemavam contra o nome de Deus. Então nós não temos nenhuma responsabilidade com aqueles que vivem uma vida distante de Deus. Nós temos que tratar todos iguais, e nós não temos necessidade de colocarmos pessoas lá no púlpito ou em qualquer posição de honra. Não temos necessidade de fazermos isso. Independente de ser rico ou pobre, nós só colocamos se realmente tiver necessidade. Eu, por exemplo, de forma particular, para me encerrar aqui, eu não tenho um pingo de vontade, eu particularmente falando, não tenho um pingo de vontade, seja em qualquer época, colocar político, seja cristão ou não, em púlpito. Dizer o seguinte: senta aqui, eu não gosto. Porque parece já uma coisa política. Querendo ou não, vendo no tempo de política ou não, parece já que a pessoa vem atrás de voto, ou atrás de aparecer. Eu não gosto. Certo que tem alguns políticos que de fato são cristãos genuínos, são cristãos verdadeiros, e que vêm com o intuito de assistir o culto. Mas eu não gosto dessas questões de botar as pessoas assim numa posição mais elevada. E que possamos saber tratar todas as pessoas, independente de qualquer coisa, seja homossexual, seja lésbica, seja branco, seja negro, seja pobre, seja rico,
seja brasileiro, seja argentino, seja quem for. Que Deus nos dê graça, para que assim a gente trate as pessoas de uma forma digna, né? Forma digna, porque todos merecem nosso respeito e as nossas orações também. Deus assim nos abençoe e nos guarde. Vamos estar orando neste momento. Eu convido a nossa irmã, se os irmãos tiverem alguma observação, pode ficar à vontade, se não,